Eu sou Regina Peckelman Marcos, Regina Marcos. Eu fui presidente da SBEFT, trabalhei na SBEFT minha vida inteira, posso contar depois um pouco. No momento, eu sou docente da Universidade de São Paulo, trabalho no Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências. Eu acho que eu preciso registrar que eu sou formada em Ciências Biomédicas pela Escola Paulista de Medicina, mantenho o nome da década de 70, onde eu também fiz meu doutorado em farmacologia, e quando eu comecei, então, a atuar na nossa sociedade. Na realidade, quando surge o interesse na ciência? É meio contínuo, é meio uma ação contínua. Eu até devo dizer que a escola onde eu estudei, eu fiz a escola primária, até o início da escola primária, uma escola muito diferente, uma escola de imigrantes do leste europeu, onde as classes eram definidas no currículo brasileiro, mas depois a definição era menor, e o mote da escola era perguntar. Então, nós pequenininhos, eu tinha 6, 7, 8 anos quando eu saí daquela escola, que para minha mãe era um pouco estranha, nós tínhamos que decorar muitas coisas, e numa sexta-feira havia uma reunião e a gente era como livros abertos. E aí diziam, é fulano de tal. E nós, no final daquela reunião, onde o pessoal do colegial conversava, nós devíamos também elaborar perguntas. Isso, para mim, era fascinante. Fazer perguntas para alguém que ia responder. Não era só fazer perguntas do porquê, mas é que eu ia ter uma resposta. Porque a criança pergunta mesmo. E ali as perguntas eram ouvidas. Eu era perguntadeira. Depois eu mudei de escola, onde realmente era um currículo mais, no sentido de você ficar uns 50 alunos de 9 anos, 10 anos sentados numa sala de aula, o professor falando, e você tinha que responder aquilo que ele contava para você, porque na outra escola as provas não eram o que o professor contava, era o que você perguntava para ele. E eu achava aquilo realmente boring. E no meio daquela conversa, o meu pai comprou uma enciclopédia britânica, e eu, brincando lá naqueles livros da enciclopédia britânica, achei a tabela periódica. Moto contínuo, perguntar. O professor Isaías Rau, que era professor da Faculdade de Medicina, depois era professor do Instituto de Química da USP, muito ligado com o ensino, mas ensino de ciência, divulgação, etc., e um cientista também, posso falar dele depois, ele fundou e tornou vivo, vamos dizer assim, acho que é mais importante do que fundar, tornou vivo esse tal dos cientistas de amanhã. E fora, eu era pequena, nem sabia dele, nem sabia da USP, mas eles abriram uma lojinha mesmo, numa galeria, enfurnada na 7 de abril, que ligava lá a 7 de abril com uma outra rua no centro da cidade, que fazia parte do meu mundo. Eu vivia naquela região, e quando eu achei aquela loja, obviamente, eu adorava aquilo. E quase meus pais tiveram que, pudesse ou não pudesse, me comprar o tal do laboratório de química. Era uma maleta que eu levei para casa, e aí eu fazia misérias com a tal da maleta. Então, por aí, eu comecei a perguntar, me interessei, e por aí eu fui fazer técnico em química industrial, porque eu achava a química fascinante. Quando eu estava na escola, que eu fui fazer o vestibular, eu ia para a química, quer dizer, e aí eu conheci um rapaz, na realidade, ele estava fazendo faculdade de medicina na Escola Paulista de Medicina, e conheci ele numa sala de aula, quer dizer, ele dava aula no meu colégio, e ele me falou, não, mas você devia ver, acabou de abrir o curso de Ciências Biomédicas na Escola Paulista de Medicina, aconteceu a primeira turma, o primeiro vestibular pelo CECEM vai ser agora, e você devia experimentar. Eu fui à Paulista, conversei com o professor José Leal do Prado, e achei aquilo um must. E não tinha a menor dúvida de que vestibular eu ia aplicar. Então, em 1966, colocar como primeira opção de vestibular Escola Paulista de Medicina, curso de Ciências Biomédicas, era realmente inédito. Os meus colegas todos tinham entrado porque optaram medicina, só um que não. Então, na realidade, eu tinha essa ideia de perguntar, vivia num mundo onde se falava, apesar que meu pai era comerciante, mas existia um mundo de perguntas. E isso, para mim, acho que foi mandatório para eu querer entrar nesse universo das perguntas. Ciências são perguntas, né? Sim, as mulheres no Brasil, a gente tem uma situação diferente do que no resto do mundo, né? Então, sim, quando eu entrei na escola, nós éramos mulheres e homens, quase, não era taco a taco, mas mais mulheres do que homens.
Ah, mulher fazia ciência, sim, eu tive, na Paulista de Medicina, eu posso citar vários nomes relevantes. Agora, existia uma coisa que era muito louca. Eram casais, maridos e mulheres. Eram casais onde, mesmo que a mulher fosse algo independente do marido, no contexto da sociedade, ela estava junto. Eu não vou querer classificar. Quem não era casal estava num outro contexto. Agora, o mais interessante de tudo é que na liderança eram muito poucas as mulheres. Então existiam, mas elas não eram o que nós temos hoje. A gente evoluiu bastante. A coisa que mais me chamava a atenção era que basicamente não tinha nenhuma mulher em chefia, apesar que muitas vezes as mulheres eram muito mais competentes do que os homens, mas isso nós começamos a trabalhar num mundo em que a gente ocupou espaço, nós ocupamos espaços, sem, na realidade, fazer um feminismo como que aquilo fosse uma bandeira, mas aquilo era muito mais um posicionamento. Agora, saindo do jocoso e falando no sério, uma coisa que foi terrível para mim foi que quando eu me formei numa terça-feira e casei na terça-feira seguinte. E estive casada até há 2 meses atrás. Então, foram muitos anos de uma vida excelente, pessoal e profissional. Na minha formatura, o Paraninfo disse que eu estava cometendo o maior erro da minha vida que eu podia repensar. O meu orgulho é que muitos anos depois, quando eu fui paraninfa da Escola Paulista de Medicina, o mesmo professor me enviou uma carta pedindo desculpas pelo que ele tinha falado naquele. E aí nós tivemos um ótimo papo. E eu considerei isso não uma vitória, mas um andar da carruagem, mostrando que nós estamos conseguindo muita coisa. Claro que no bojo disso eu perdi oportunidades, no sentido que a turma foi para o Xingu e o professor não me deixou ir para o Xingu porque eu era casado. E meu marido ria, ele dizia, mas que isso? Que novidade é essa? Então, na realidade, e sim, a mulher teve que passar e tinha certas barreiras que teve que ser rompida, mas elas nunca foram rompidas a hora que a mulher gostava de dizer, não, eu sou mulher, por ser mulher eu devo ter isso, por ser mulher. Isso era não só inócuo, como muitas vezes fazia andar para trás. Mas a hora que se reunia, e nós tínhamos colegas que realmente se sobressaíam, que tinham muita capacidade de organização, de liderança, outras muito capazes, cada uma segundo as suas capacidades, as barreiras, como nós estamos lá, e entendendo que aquilo precisava ser rompido, quer dizer, não era só trabalhando, então começa um movimento que eu vejo que é muito produtivo nos últimos 50 anos, de 70 para cá, que a gente começa a ter realmente... Chegamos lá? Posso fazer a pergunta? Né? Então, é o seguinte, eu acho que nós avançamos bastante. Eu acho que nós temos mulheres em posições chaves de liderança. Eu não considero que existem postos que estão fechados à mulher cientista por ela ser mulher. E, de uma certa forma, o que fecha e o que é um problema é que eu sinto muito, eu vejo em muitas das minhas alunas mais recentes, das minhas pós-docs, a dificuldade em se realizarem como mulher. Então, a mulher profissional, ela assume um papel de mulher profissional, mas ela tem receio em assumir o papel de mãe, de companheira, de esposa, do que a gente quer falar, de vida a dois. A não ser que ela for rebelde e tiver com uma coisa... Então, o que poderia ser considerado algo normal na década de 70, hoje não é valorizado. Ao contrário, é dificultado. Então, na realidade, o que eu vejo é que a mulher profissional ser profissional, ela tem que ser porque ela quer, e ela não é melhor que a outra. Eu criei um termo, há algum tempo atrás, e que eu uso muito, que é humanodiversidade.
Como eu acabei trabalhando no Instituto de Biociências, onde a biodiversidade é algo trabalhado cientificamente de uma forma muito, muito séria, eu, de repente, disse, não, nós precisamos ter humano-diversidade. Então, mulheres profissionais, elas não excluem a sua vida pessoal. E vice-versa, mulher que tem uma vida não profissional, que tem uma vida outra, não é uma deficiência nem algo que está errado. Então, atualmente eu vejo, objetivamente, a mulher chegou aonde ela quer. Se ela tiver objetivo, ela vai lá, luta e chega. Muitas vezes é só ela. Quantas vezes eu não vi Helena Nader sozinha lá na frente, com todos os homens na mesa? Mas estávamos todas lá, e para a gente isso não fazia diferença, porque nós estávamos lá também. Mas isso é a figura. Por outro lado, quantas não deixaram de ser mães ou foram mães muito tarde e de uma forma muito ligada ao ser profissional? Então, eu acho que o que eu quero admitir é a humano-diversidade. Eu quero admitir que se pode chegar lá e não se deve deixar de chegar porque é mulher. E esse goal, essa meta, nós ainda não atingimos. Porque não é uma meta das mulheres, é uma meta dos seres humanos para poder fazer. Agora, uma coisa que eu tive, e eu vou deixar bem claro, foi um pai que, quando ouviu falar que eu não ia ficar em casa cuidando da neta, resolveu ver na Escola Paulista de Medicina o que ele poderia ajudar para minha filha ter um espaço para ficar quando eu estive lá. Ele fez uma doação na escola de enfermagem, abriu um espaço para bebês, etc, etc. E eu levava minha filha, a partir nem vou contar que idade, todos os dias para o trabalho. Porque houve assim um entendimento que eu devia ter algum lugar para deixar a criança, porque na loja dele ele tinha locais para crianças. E isso eu estou falando de 1972. Então, esse contexto de que tem que haver não é tirar, deixar em casa, tem que haver realmente espaços onde se possam conviver pessoas de todos os tipos. E a humano-diversidade inclui a SBERT. Eu acho que a Sociedade Brasileira de Farmacologia Terapêutica Experimental também sofreu todo esse processo em relação à mulher. Quer dizer, nós tivemos lá atrás a Hannah Rothschild, que era a secretária do Maurício Rocha Silva, fundador da sociedade, e nós vamos tendo uma série de mulheres cientistas. Mas se eu pensar em Ribeirão, eu não tinha muitas mulheres lá, não. Se eu pensar no Rio de Janeiro, não, ali também não tinha muitas. Mas a farmacologia caminha e vai começando a entrar um grupo, até que nós vamos ter mulheres presidentes, nós vamos ter mulheres atuando nos diferentes comitês, e nós vamos ter, então, um campo que precisa olhar a mulher. Mas é óbvio, se eu falo em farmacologia, eu tenho toda uma medicina da mulher. Então, o que eu acho é o seguinte: a variação de gênero, variação de sexo, diferenças biológicas, que são muitas, não são só essas, tudo isso precisa ser encarado do ponto de vista que nós encaramos cientificamente. Existem diferenças, e é por isso que eu quis entrar na farmacologia. Muitas. Existe diferença hormonal, existe diferença em relação à reatividade a medicamentos, existe diferença na hora de metabolizar, muitas diferenças. Essas diferenças são apenas ligadas a sexo, vou falar sexo porque é ligado a sexo mesmo, ou é ligada também à cultura, ou é ligada também à herança genética. São milhares de fatores que interferem na nossa farmacologia. Dessa forma, eu quero encerrar aqui dizendo: é muito bom que a gente tenha um dia especial para falar sobre mulheres, mas vai ser muito bom a hora que nós tivermos um dia especial para falar sobre humanos. Brilho nos olhos. E, gente, vai em frente, porque vida de ciência é a coisa mais maravilhosa que existe, porque a gente consegue perguntar o tempo todo e muitas vezes achar as respostas.
A gente tem a gente lida com pessoas maravilhosas. Então, eu acho o seguinte, eu vou lembrar uma coisa que sempre me falaram. O caminho tem pedras. Tem duas coisas que eu posso fazer com a pedra no caminho. Eu posso parar, sentar e ficar. Eu posso empurrar, mas de repente a pedra é tão grande que se eu empurrar, eu vou ficar sem forças, então não é legal. Ah, não, então de repente eu vou dar a volta e naquela caminhada eu acho trilhas novas. E eu só preciso de um ingrediente: não ter medo das trilhas novas. Então o meu conselho é: deixa um pouco esse medo de lado. E vamos em frente, vamos juntas, vamos separadas e vamos entendendo que eu não sou igual a você e que você não é igual a mim, nem igual ao meu filho, nem igual... Nada, cada um é um e eu vou respeitar quem é quem. E boa sorte. E terminando, o que quer dizer boa sorte? Sorte é estar no lugar correto, na hora correta e com os conhecimentos corretos. Aí nós temos tudo para ter uma boa sorte.